Olá, aula número 11, nós estamos estudando a escatologia, o estudo das últimas coisas, dos últimos eventos sobre o mundo, revelado por Deus dentro da sua palavra. Nós já estudamos os últimos dias, começou no Pentecostes e vai se prolongar até a vinda de Cristo, quando ele estabeleceu o seu reino nesse mundo. À medida que forem ficando mais últimos, as dificuldades elas vão se intensificando. Então, chegará o momento da grande tribulação. Então, a gente estudou sobre o arrebatamento da igreja, a gente estudou sobre o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Estudamos, então, as 70 semanas de Daniel, que elas marcam, ou elas nos dão assim um parâmetro para entender onde é que esse período da grande tribulação se encaixa. É a última semana de Daniel, né, das 70 semanas. Nós estamos então no capítulo 7, dando continuidade. A gente viu o primeiro nível de juízo, de selos, né? São 6 selos que são abertos, e nós já estudamos sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, um homem que sai, ou um ser, ou alguém que sai com autoridade, vencendo e para vencer com um arco. Depois vem a guerra, depois vem a fome, e então a mortandade e o inferno a acompanham. Depois a gente viu as almas debaixo do altar clamando por vingança. E aí então a gente vê um abalo cósmico. É quase certo que esse abalo cósmico, ele finaliza esse período do Apocalipse, apesar de não estar numa ordem cronológica, não é? Porque se esse abalo cósmico ocorre nos selos, então há alguma dificuldade para a gente encaixá-los então nas trombetas e nas taças. Nós estudamos então o intervalo, terminando os 4 cavaleiros e mais os 2 selos, fechando um total de 6 selos. Estudamos então o intervalo do capítulo 7. Nós demos início na semana passada do intervalo capítulo 7. Então nós vimos que existem alguns interlúdios entre o 6º e 7º selo, entre a 6ª e a 7ª trombeta e também as taças. Nós vimos então os ventos de destruição são parados, dado uma pausa, para que os anjos que estão destinados a destruir ou danificar a terra, eles são mandados parar para que então sejam selados servos do Deus vivo. A gente viu que alguns estudiosos acreditam que o capítulo 7 é antes do capítulo 6. Ele não se encaixa ali depois dos selos, ele é precedente aos selos. Mas fica estranho, como a gente já estudou, não é? Até porque esses anjos eles vão destruir as árvores, a terra, as ervas verdes. Então ele se encaixa melhor no local que ele está, antecedentes às trombetas. Nós estudamos então isso aí, vimos alguns pensamentos, estudamos também, eles estão de pé nos 4 cantos da terra. Nós vimos que essa expressão não indica que a terra seja quadrada ou plana, chata, né? Não tem nada a ver, é uma expressão idiomática do hebraico, ok? Nós vamos iniciar então no ponto 5 da sua lição número 11.5. E aí nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, controlador de todas as coisas, graças te damos por este momento, por esta aula. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe para entender, para poder compreender melhor a tua palavra, termos o entendimento ampliado. Louvamos o teu nome porque entendemos aqui, por mais que a gente não saiba tanta coisa, por mais que quem estiver vivendo vai entender melhor, mas nós te louvamos porque percebemos de uma forma muito clara o teu controle sobre todas essas coisas. Entregamos nas tuas mãos essa aula, entrega o professor, entrega os alunos, no nome de Jesus, a quem nós honramos e louvamos para todo sempre. Amém. Amém. Então vamos lá. O selo do Deus vivo tem a designação mais enfática no Novo Testamento, pois o próprio selo é identificado como pertencendo ao Deus vivo. Preenche aí, pega a tua caneta. Pertencendo
ao Deus vivo. Esse título ele é muito comum tanto no Antigo Testamento, passagens como Daniel 5:26, Josué 3:10, Salmo 42:2, e no Novo Testamento também, Mateus 16:16, Romanos 9:26, 1 Tessalonicenses 1:9, quando diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para alcançar a misericórdia. 1 Timóteo 3:15. No Antigo Testamento, a ênfase principal é o contraste entre Deus e os ídolos mortos, bem como a sua atividade em favor do seu povo. Somente Deus, ou Javé, ele é um Deus vivo. Então, esse pessoal aqui, esses 144 mil, são selados com o selo de Deus, o selo do Deus vivo. E essa característica sempre foi uma característica marcante para destacar, para diferenciar Deus, Javé, dos deuses mortos, dos deuses que não tinham vida. Ok? Somente Javé intervém nas questões do seu povo. As ações de Deus pelo seu povo comprovam o seu poder e demonstram a natureza da sua pessoa. Deus mandou Jeremias dizer que os ídolos deles pareciam um espantalho no pepinal, fica ali parado para espantar os animais, os pássaros. Eles não andam, não falam, não têm poder, enquanto Deus era Deus vivo. Para Isaías, várias vezes, Deus vai dizer: a quem vocês me comparam? A que Deus seria semelhante a mim? Então, eles têm esse selo, autenticando que o Deus deles é um Deus vivo, é um Deus atuante. O selo, na verdade, é o sinal externo da realidade que somos servos, escravos de Deus e que pertencemos a Ele. 1 Coríntios 6, 19 e 20, será que vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Glorifiquem a Deus, portanto, com o vosso corpo. Então, a ideia é que quando Deus impõe o seu selo em nós, a Bíblia diz lá em Efésios 1:13, 4:30, que nós recebemos o selo de Deus. Somos selados com o Espírito Santo, Aí Paulo vai dizer, em Cristo também que vocês estão, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não há nenhuma marca, nenhuma auréola sobre a nossa cabeça para mostrar essa ação do Espírito Santo. Porém, nós sabemos que esse selo ele é verdadeiro, ele é autêntico, mesmo sendo invisível. É a marca de Deus em nós, a autenticação de Deus em nós e sobre nós. E Efésios 4:30 também, Eu não coloquei aí, mas você pode anotar aí na sua folha, que são versículos que eu estou lembrando agora, quando Paulo diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, eles recebem esse sinal na testa, que identifica que o Deus deles é vivo e que eles são propriedades de Deus. Então, é o oposto da marca, Você vai encontrar muitos paralelos dentro do livro de Apocalipse. Você tem uma trindade divina. No livro de Apocalipse você tem uma trindade satânica, O anticristo, o falso profeta, a imagem da besta. Então, aqui também Deus tem o selo dele e o anticristo também tem o selo, a marca dele, para marcar os que são dele. E isso no decorrer do livro vai fazer uma grande diferença, porque várias pragas dizem, e essas pragas acometeram as pessoas que têm a marca da besta, Então, no 13:16 fala da marca da besta, colocada na mão ou na testa. A grande prostituta, 17:5, também tinha o seu título escrito na testa. Então, essa marca ou uma tatuagem na testa de um escravo, isso aqui, era muito comum no Antigo Testamento, no Novo Testamento, principalmente na questão do mundo daquela época, como um sinal de propriedade. Então, existiam também tatuagens religiosas para mostrar lealdade a um Deus específico. Existia um sinal, por exemplo, Davi ele diz, minha orelha furastes. Quando um servo ele era liberto para ir embora, mas ele tinha uma esposa e filhos que eram do seu senhor, e o seu senhor era bom e ele decidia ficar, então ele ia na sovela da porta, pegava um ferro ali
na lateral da porta, então ele furava a orelha dele, e aquilo era um símbolo de que ele voluntariamente estava agora se dedicando a servir para o seu Senhor para sempre, né? Então havia também aquilo era um símbolo, quem olhava aquilo já sabia, aquele servo voluntariamente pertencia ao seu Senhor. E essas tatuagens, essas marcas, como se fosse um animal, né? Você pega um animal, bota o ferro para esquentar, marca ali o couro do animal. E haviam também essas marcas para identificar propriedade. Nesse livro não há neutralidade, né? No livro de Apocalipse a gente percebe que não dá para ficar em cima do muro. Hoje, por exemplo, uma pessoa que se diz cristã, ela pode ficar em cima do muro, ela pode ser cristão, ela não é perseguida, pelo menos no nosso país, aqui no nosso contexto, ela pode, mas se a coisa intensificar, aí a gente vai ver muita gente abrindo, afrouxando, desistindo de sua fé. Aqui não há neutralidade, né? Uma pessoa, ela só pode ser seguidora de Deus ou de Satanás aqui. Ou ela vai ter a marca da besta, ou ela vai ter o selo de Deus. Ou ela vai ser de Deus, ou ela vai ser do diabo. E da mesma forma, os servos de Deus, ele tem um sinal dele na testa para identificar tanto posse quanto lealdade. Então, eles são marcados e aí a ideia é que essas pessoas vão ser reconhecidas nesse âmbito espiritual, né, pelos anjos de Deus, pelos seres espirituais. O que seria o selo, então? O selo seria o batismo, como pensa aqui Sweet, Pringent, o Boring, o Roloff e o Lose. Eles acreditam que seria então o batismo, eles são batizados e esse batismo seria o selo de Deus, né? Principalmente porque, segundo eles, Paulo chama o batismo de selo, lá em 2 Coríntios 1, 22 e em Efésios 1, 13 e 14. Então, o batismo seria um tipo de selo. Então, para esses teólogos aqui, esse selo de Deus na testa, ou esse selo do nome de Deus escrito, Deus vivo, seria o batismo. A objeção contra isso é que não é mencionado especificamente batismo nesse texto, nesse contexto aqui. Então é uma grande objeção. Além disso, a passagem está inserida num contexto de fins dos tempos e não uma referência a batismo de crentes ou a recebimento do Espírito Santo ao longo do livro, tá certo? Um outro pensamento é que o selo seria o Espírito Santo. E o selo se refere a alguma coisa, né? Porque ele é neutro nesse sentido, então seria relacionado ao Espírito Santo, não ao batismo. E também o selo é simbólico, de fato não teria uma marca, um carimbo, né, espiritual, e Deus vem. A ideia é que seria simbólico e indica posse, você escreve aí no seu espaço a palavra posse. O selo significa simplesmente que os santos pertencem a Deus e são protegidos por ele, né? Aune, ele pensa dessa forma. É um anjo que tem o selo, de modo que o ato de selar os santos é feito por Deus, por meio de um anjo, protegendo-os dos juízos que estão prestes a ser infligidos nas trombetas e nas taças. Ok? Então, lá em Daniel 12, Deus diz para Daniel, né, que tudo que ele está escrevendo não é para o tempo dele, é para o futuro, que vai haver um tempo de grande juízo, mas Miguel, príncipe do seu povo, estaria com eles e tudo isso. Então, a ideia aqui é que simplesmente seria algo mais simbólico, não vai ter uma marca mesmo, identificando, e como no caso da besta, né, tem uma marca na mão direita ou na testa, ali é enfático a ideia de que haverá mesmo um tipo de marcação. Não é diferente daquilo que as pessoas imaginaram, um tipo de tatuagem, né? Aquele filme Deixados para... Não, O Ladrão na Noite, antigão, aquele filme, e o pessoal era marcado ali com 666, um tipo de tatuagem, certo? Então, o selo seria simbólico, mas reconhecido nesse âmbito espiritual, de forma muito clara. Quem seriam essas 12 tribos seladas, né? As testemunhas de Jeová, geralmente, quando falam sobre isso aqui, elas dizem que são elas, né? As testemunhas de Jeová. Então, a primeira opção seriam israelitas. É a opção mais aceita, porque é a interpretação imediata do texto.
as 12 tribos como sendo os judeus, né? Antes de tudo, na expressão de todas as tribos dos filhos de Israel. Preencha aí. Dos filhos de Israel. Eles argumentam que Israel é sempre usado em referência ao povo judeu no Antigo e no Novo, e que a ênfase em cada tribo, se preenche, dificilmente pode ser espiritualizada para indicar igreja. Então você tem aqui o Walvoord, o Seis, o Pentecost e o Thomas. Então esses teólogos aqui, eles dizem, não, isso aqui é Israel, fala dos filhos de Israel, cita o nome das tribos, diz o número de cada pessoa, então isso aqui não cabe brecha para qualquer outra interpretação. Letra B, do número 6. São todos os salvos de Israel e da igreja. Então, alguns outros estudiosos, eles dizem, não, isso aqui são todos os salvos, não é? Vem que o capítulo 7 descreve um único grupo, a igreja unida. Okay? Em 21, 12 e 14, os nomes das 12 tribos estão nos portões da Nova Jerusalém. E o nome dos 12 apóstolos estão na fundação. Então, ali, esses nomes indicam a unidade do povo de Deus no Antigo Testamento e na Nova Jerusalém. Então, para eles aqui, Deus uniu dos dois povos, Israel e igreja, e quando ele trata ali dos 144 mil e depois daquela multidão inumerável, eles estão falando que é um grupo só. Da letra B, número 1, número 2 da letra B agora. Um contra-argumento é que os 144 mil são numerados, e essa grande multidão é incontável. Não pode ser um grupo só. Então, para os que dizem, não, os 144 mil e a grande multidão é um grupo só, mas não é, de fato. Quando olha para a multidão ali, você vê, João diz lá o texto que ninguém podia contar. E os 144 judeus é um número específico, então não pode ser o mesmo grupo. É bem falho o argumento. Então, a ideia é que lá seriam 12 mil realmente do povo de judeu, tá certo? O remanescente. E aí essa grande multidão, então, número 7, quem seria essa grande multidão? João está no céu, de repente ele vê aquela incontável multidão e um dos anciãos pergunta para João, João, é muito hilário, eu acho muito hilário essa passagem. Né? João, é como se, eu ilustro assim, é como se uma pessoa que mora em Juazeiro recebesse alguém de São Paulo que chegou aqui no Juazeiro primeira vez e o rapaz vai buscar, né, o amigo lá no aeroporto, e quando chega, os dois entram no carro e ele pergunta, rapaz, onde é que fica, o juazeirense pergunta para o paulista, onde é que fica, como é que a gente chega no bairro do Limoeiro? Né? Seria é bem cômico isso, né? E o ancião pergunta para João está vendo tudo aquilo pela primeira vez e o ancião pergunta, quem são essas pessoas, João? E aí João diz, Senhor, tu sabes, né? Tu sabes. Então vamos lá, os santos são selados na terra, são vistos em seguida no céu, vestido com roupas brancas de triunfo, separados, ou separando e segurando ramos de palmeira nas mãos. E uma reencenação da festa dos tabernáculos. Então, o que é que nós temos aqui? Lembrando que a ideia aqui eles estão na terra, talvez esse número aqui, a gente vai ver direitinho no decorrer, né? Então vamos lá, letra A. Isso aqui relembra muito a festa dos tabernáculos. Então, naquele período, lá, por exemplo, Zacarias 14, depois você pode ler do 1 ao 21, né? A festa está ligada à peregrinação dos gentios para Jerusalém, nos últimos dias. E aqui, a grande multidão veste túnicas brancas, que dá a ideia de pureza, e ramos de palmeiras, né? O Draper, ele acredita que seria
essa manifestação como se fosse a festa então dos tabernáculos. Era mais ou menos desse grande multidão com ramos nas mãos, louvando a Deus. Então é bem semelhante a ideia. Letra B, eles celebram a vitória de Deus e do Cordeiro. No Antigo Testamento, a festa dos tabernáculos, o pessoal se reuniam, vinham de cada tribo, se reuniam lá em determinados lugares, em Jerusalém, e aí eles passavam 7 dias morando em barracas feitas por eles, sem aquele conforto das casas próprias, para lembrar o período que eles foram peregrinos, né? Para sempre lembrar que os pais dele tiveram peregrinos no deserto e lembrar de todo aquele período. Aqui eles celebram, então, com essas roupas brancas e com esses ramos, as vitórias, né, de Cristo, toda a conquista do Senhor. A identidade e a origem dessa multidão, então. Daqueles que vestem túnicas brancas, eles são santos, que saíram vitoriosos da grande tribulação e que se mantiveram puros. Sua recompensa é servir a Deus continuamente como sacerdotes e desfrutar da presença de Deus e da atividade pastoral do Cordeiro. Consequentemente, eles nunca mais sofrerão as privações que experimentaram nesta vida. Então, essas pessoas, elas morreram durante a tribulação. Alguns acham que eles são as almas, estão debaixo do altar, que quando se completa o número deles, então é dado vestes brancas, eles estão ali diante do Senhor. Né? E outros acham que esses aqui são as pessoas que, como a gente vai ver aqui na frente, estão sofrendo na terra, vai se completando o número, vai morrer uma grande quantidade de pessoas que servem ao Senhor, e aí eles então, essa multidão está lá. Agora a gente sabe aqui, o contexto aqui é bem claro, porque eles vieram da grande tribulação, eles morrem durante a grande tribulação. Okay? Por isso que é bem associado com aquelas almas que já morreram lá, possivelmente durante o período da tribulação, elas pedem a Deus para vingar e Deus diz, esperem até que se complete o número. Essa multidão, ela é inumerável, né? O contraste com a ênfase no número dos mártires em 6:11, que são aqueles que estão debaixo do altar, e com os 144.000 foram contados. Então, os 6:11 tinham um número que ainda seria morto. Então, tinha um número certo. Aqui, os 144.000 é um número certo. Mas aqui, esse capítulo diferente é descrito como uma multidão inumerável. Então, ecoa a promessa de Deus aos patriarcas de que os seus descendentes seriam incontáveis. Lembra quando Deus disse para Abraão, Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, olha para a terra, conta os grãos de areia que tem. Assim será a tua descendência. É possível que isso evoque essa ideia, né, dos descendentes de Abraão, do número grandioso dos descendentes pela fé, não descendentes de sangue, judeus, né? Mas aqueles que creem, já que Abraão é o pai na fé de todos os que creem. Você tem aí Gênesis 13:16, Gênesis 15:5, Gênesis 32:12 e Oséias 1:10. O Balkhan, ele acredita dessa forma, né? Esse inumerável aponta para isso. Lavar as suas vestes e branqueá-las. O que é que significa isso? Então, indica um avivamento moral e espiritual por terem sido libertos do pecado sórdido deste mundo, e sido purificados diante de Deus. Então, a ideia principal é essa. Eles têm as suas vestes branqueadas, e isso significa a pureza moral. Eles agora estão vivendo num outro patamar, né? Num outro hemisfério, vou usar essa expressão espiritual. Letra G. Esse é o mesmo grupo de 5:9. Essa multidão vem de todas as nações, tribos, povos e línguas. Você lembra do cântico lá? Quando é feito um cântico ao Senhor, ao Cordeiro, né? No capítulo 5, quando Jesus recebe o livro da mão do Pai, o rolo, e é dito, bem-aventurado, seja dado honra, glória, porque com o teu sangue comprastes para Deus
gente de todas as tribos, língua, povos e nações. Então, é essa multidão também aqui que é retratada, né? É claro que também nós fazemos parte dessa multidão, mas essas pessoas também que vão morrer aqui e que vão estar lá na presença do Senhor, então forma um paralelo com a lista de 5:9, e possivelmente aqui o Biel, ele acredita que é o mesmo grupo, né? É esse grupo que, mas vai muito mais além do que isso, né? Lá quando eles estão cantando, louvando pela obra total de Cristo, porque ele morreu por gente, por judeu, por brasileiro, por suíço, por franceses. Então, quando eles estão louvando ali, eu acredito, a lista é bem semelhante. Eu acho que só tem a diferença de um termo lá. Mas quando os seres celestiais estão louvando a Cristo, estão louvando pela obra no geral, e não só por esses aqui sofrem, morrem na grande tribulação e estão lá no céu. Mas a lista é bem semelhante. H. Toda nação dá continuidade à ênfase do livro em relação a uma missão universal, né, das igrejas para as nações. Então é aquela ideia, Deus chamou o povo judeu para que eles pudessem salvar o mundo, eles pudessem testificar para o mundo inteiro. E de fato aqui o cântico exalta exatamente isso, porque Deus salvou gente de todas as nações, ele não foi só específico com Israel. Quando ocorre, alguns estudiosos acreditam que essa terceira cena ocorre no céu, durante a grande tribulação. O Thomas acredita nisso. Esse posicionamento é o mais coerente e o mais aceito, certo? O Crodwell, ele acredita que essa cena aqui ela vai ocorrer durante o milênio. Então é só lá no milênio que essa multidão vai estar em pé. Lá vai ser na terra, no reino milenar de Cristo. Está bem fora de contexto, né? E a letra C, próximo da cena do grande trono branco, o Grant Osborne, ele acredita que é dessa forma, que vai ser lá perto do trono branco, já no final do milênio. O Crodwell, ele acredita que vai ser no início do milênio, as pessoas que vão entrar no milênio, né? Mas aqui o Thomas, ele está mais coerente com o nosso pensamento. Isso aqui acontece no céu e é lá, pelo menos, nem que seja no finalzinho da grande tribulação, quando aquela multidão de pessoas são mortas aqui por causa da perseguição do anticristo. Ok? E também nós temos... e depois dessa pausa, então, seguindo aqui para a pausa, depois dessa pausa, então, Apocalipse 8, versos de 1 a 2, quando ocorre, o Cordeiro abre o 7º selo, então, há um silêncio no céu, cerca de meia hora. A gente vai estar estudando tudo isso, né? Então, vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dados 7 trombetas. Então, percebemos, então, que o 7º selo redunda em outro nível de juízo. O 7º selo, na verdade, são 7 trombetas tocadas e trazendo um nível de juízo maior. Então, nós vamos estudar na próxima lição. Eu estou completando aqui esse material da lição 11, certo? Vou fazer aqui um resumo, eu não quero entrar na lição 12 agora, eu já tenho ela pronta, para não ficar toda a lição quebrada. Na lição passada ficou a 10 e a metade da 11. Aí essa vai ficar a 11 e metade da 12. Então a gente vai concluir aqui essa lição 11 e vamos então na próxima aula, no próximo domingo, a gente conclui então a lição 12, a gente vai ver as trombetas. Tem muita coisa interessante nas trombetas. A gente vai aprender um pouquinho quais são as perspectivas relacionadas. Por que é que houve silêncio no céu, né? O pessoal até brinca, aqui é uma brincadeira, claro, as pessoas dizem que não vai haver mulher no céu, não é? Porque vai haver silêncio. Então, mas é claro que isso é apenas uma brincadeira, tem homem que fala muito mais do que... Eu conheço homens que falam muito mais do que mulheres, né? Mas a gente vai ver quais são as perspectivas, por que é que houve esse silêncio, quais foram os acontecimentos antecedentes às trombetas serem abertas. Então, a gente vai estudar.
Enquanto isso, eu queria fazer aqui novamente um resumo e tentar encaixar algumas coisas. Então, irmãos, como a gente tem percebido, o livro de Apocalipse é muito difícil, muito difícil. Fica até difícil, e eu acho que muito prepotente, assim, você bater o martelo e dizer, esse é o pensamento correto, todos os outros estão errados, todos os outros são absurdos. A gente geralmente diz assim, ó, o meu grupo, o meu movimento, a minha teologia é essa aqui, o movimento batista regular pensa assim, ou os batistas pensam assim, os presbiterianos pensam dessa forma. Eu prefiro pensar desse jeito, né? Mas realmente a gente percebe que é muito complexo, muitos pensamentos, e olha que aqui a gente não está vendo nem, acho que uma migalha daquilo que muita gente por aí escreve muita coisa que nem se encaixa, pensamentos que vêm do seu próprio coração. Mas se a gente pegar aqui numa ordem cronológica da grande tribulação, né, como é esse período que a gente está estudando agora, já terminamos aí os eventos antecedentes, depois nós vamos estudar a segunda vinda de Cristo, Batalha do Armagedon, depois da Batalha do Armagedon nós iremos estudar ressurreições, né, as primeiras ressurreições, os eventos relacionados a isso, julgamento de Israel, julgamento das nações, estabelecimento do reino milenar, restauração da fauna e da flora, já que o mundo vai estar assim completamente despedaçado, e nós vamos estudar em cerca disso, o milênio, então os preparativos para a eternidade, como soltura de Satanás e destruição, batalha de Gog e Magog, grande trono branco, destruição dos céus e da terra e recriação. Mas a gente vê aqui, pegando numa ordem mais cronológica do livro, que fica mais fácil, é melhor a gente seguir essa ordem, é mais lógico, né? A gente tem aí os selos, primeiro nível de juízo, onde vai acontecer essas guerras, essas epidemias, fomes, feras da terra, matando 1/4 da população do mundo. Então, vai ser algo que o mundo nunca experimentou. Então, a gente precisa entender isso, né? Jesus, ele disse que será um período sem igual. Daniel falou também que seria um período sem precedentes, um período de intenso sofrimento. Vários outros profetas também mencionaram. Então, a gente vem com esse nível de selos, 6 selos, esse cavaleiro primeiro, né, com arco, vencendo tudo, as guerras, fome, morte, o inferno seguindo, esse 1/4 da população da terra aí morrendo. Então, de repente, o quadro muda, dos 4 cavaleiros aparecem almas debaixo do altar, estão clamando, e a ideia mais provável ali é que sejam as almas de pessoas que estão morrendo durante aquele período, né? Principalmente na visão pré-tribulacionista, a igreja já foi arrebatada, então essas pessoas estão se convertendo, são cristãos no sentido assim, elas vão se converter ao Senhor durante aquele período e elas vão ser perseguidas por crerem, elas serão mortas, né? E elas estão lá clamando, Deus, o Senhor não vai vingar, na visão pré, essas pessoas já estão, os cristãos já estão no céu e essas pessoas vão se convertendo durante esse período e vai ser bem difícil para elas. Na visão pós, muitas dessas pessoas são cristãos, né? Na visão meso também, elas vão enfrentar metade da tribulação, então morre muita gente também nesse contexto, e essas pessoas vão para o céu e estão lá clamando que Deus vingue. Aí depois vem aquele abalo cósmico, então que o céu se enrola, o sol, a lua, aquilo ali está muito relacionado, é muito aceito que aquele selo ali está relacionado ao final mesmo da grande tribulação. É o que se encaixa com o que Jesus diz, depois, Mateus 24, 29, e depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas dos céus cairão sobre a terra, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com grande poder e glória.
Então, o sexto selo está bem relacionado ao final da tribulação. E também relacionado a esse intervalo, como a gente estudou agora, então ele se encaixa cronologicamente, ele está bem sentado aqui entre os capítulos, entre os selos e as trombetas. Nas trombetas a gente vai perceber que é a natureza, as árvores, a erva verde da terra, os rios, o mar, e esses anjos estão preparados para destruir, com os 4 ventos, não é? E é dada uma ordem para que eles parem. Então, esse intervalo do capítulo 7, ele se encaixa bem entre os selos e as trombetas. Quando Cristo abre o 7º selo, então, esse 7º selo, que deveria ser mais um juízo, na verdade, agora ele se transforma numa outra sequência. O 7º selo é uma outra sequência de juízos, que são as trombetas. Então, essas trombetas, cada anjo recebe, são 7 anjos, cada um deles recebe. Tem um anjo também que tem um incensário na mão, que representa as orações dos santos. Isso indica que Deus está ouvindo aquele clamor das almas debaixo do altar. Deus está dizendo, espere, mas eu vou agir. E aquele incenso é colocado fogo e atirado para a terra, então os anjos começam a tocar. E aí o juízo se intensifica agora. O juízo aumenta, né? Já tinha tido uma série de juízos, de dificuldades causadas pelo homem. Guerra é causada pelo homem, não é evento natural. Fome é causada geralmente pelo homem, apesar de algumas vezes catástrofes naturais podem trazer fome, mas geralmente ali é consequência da guerra, as epidemias, a mortandade que vai acontecer, você percebe que é Deus permitindo o homem cavar sua própria sepultura. Mas aqui nas trombetas, não. Então, são eventos de Deus sobre a natureza, rios, mares e florestas, certo? A fauna, a flora, aliás, né? E também a gente viu lá aquela multidão, os 144 mil, os judeus, eles vão ser marcados, eles vão ser poupados, como sempre foram, né? No Egito, tinha fome, eles tinham comida, tinha trevas, eles tinham luz. No Egito morreu os animais deles prevaleciam. Então, Deus vai poupar esse pessoal e a gente vai ver de que forma ele vai fazer isso mais na frente, no 12, no 13. Ele é mais específico quando a gente for estudar relacionado a isso. E também nós temos essa multidão incontável, né, de pessoas que vão morrer aí pelo mundo afora, por causa de sua fé, porque não colocaram a marca, porque seguiam a Deus, e elas morrem e depois elas estão lá no céu. Por isso que de vez em quando eu falo em certas pregações que a nossa perspectiva em relação à morte é bem diferente da perspectiva de Cristo. Ele não está muito... Ele se preocupa conosco, sim. Ele se preocupa, muitas vezes alguém está doente, assim, prestes a morrer, a gente ora, ele é misericordioso, ele dá a vida. Ele permite que a pessoa continue vivendo. Não significa que ele não se preocupa com que a gente viva ou morra, nesse sentido ele não tem preocupação. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a perspectiva do Senhor relacionada à morte é bem diferente da nossa. Né? Essas pessoas, elas morrem e elas estão lá na presença de Deus, de verdade. Né? Então, saem daqui de perseguição, de morte, de sofrimento, de agonia e vão direto para a presença do Senhor. Então, é maravilhoso, elas cantam, elas recebem vestes, elas estão com palmas nas mãos. Ok? Então, quando for na próxima semana, a gente vai dar, então, início ao capítulo 12, e durante esses dias, acredito que terça ou quarta eu já vou colocar a lição para vocês irem estudando, e aí, domingo, a gente pega a aula. Que Deus abençoe e nos ajude cada vez mais aí compreendendo, ou pelo menos fortalecendo a nossa fé através de tudo isso que a gente tem aprendido.